Herança da fé, capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. Artigo 2. A transmissão da revelação divina. Catecismo da Igreja Católica 74-100. Deus deseja que todos conheçam a verdade. Catecismo da Igreja Católica 74. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa verdade não é apenas uma ideia ou um ensinamento, é uma pessoa, Jesus Cristo. Mas como essa verdade chega até nós, se não vimos nem ouvimos Jesus com nossos próprios olhos? É por isso que Deus, em sua bondade, confiou sua revelação à Igreja, para que ela fosse anunciada a todos os povos e gerações, sem alteração ou perda de sentido. Tudo o que ele revelou com amor, para nossa salvação, foi entregue à Igreja com o compromisso de que fosse guardado, vivido e proclamado até a volta gloriosa de Cristo. O início da transmissão. Os Apóstolos. Catecismo da Igreja Católica 75-77. Jesus, Verbo encarnado, ensinou a Boa Nova com palavras e ações. Ele escolheu os apóstolos e, antes de retornar ao Pai, confiou-lhes a missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas como eles transmitiram o que viram e ouviram de Jesus? De duas formas. Primeiro, oralmente, por meio da pregação, dos testemunhos de vida e das instituições que fundaram. Depois, por escrito, inspirados pelo Espírito Santo, redigiram os Evangelhos e outros livros do Novo Testamento. Para assegurar que essa missão continuasse fiel ao longo do tempo, os apóstolos instituíram sucessores, os bispos. A eles transmitiram seu encargo de ensinar, santificar e governar o povo de Deus. A tradição viva da Igreja. Catecismo da Igreja Católica 78-79. A transmissão da revelação por meio da pregação, da vida e dos sacramentos é chamada tradição. Não é uma tradição qualquer, como costumes ou práticas locais. É uma transmissão viva e contínua, guiada pelo Espírito Santo. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpétua tudo o que ela é e tudo o que ela crê. Essa tradição não está separada da Escritura. Ambas se iluminam mutuamente. É o Espírito Santo quem faz a palavra de Deus continuar ecoando na Igreja e no mundo. Escritura e tradição, uma única fonte. Catecismo da Igreja Católica 80-82. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição têm a mesma origem, Deus. Elas estão intimamente unidas e formam, juntas, um único depósito sagrado da Palavra de Deus. Ambas tornam presente o mistério de Cristo e conduzem a Igreja à plenitude da fé. Por isso, a Igreja ensina que devemos acolher com igual reverência a tradição e a Escritura. A tradição antes da Escritura. Catecismo da Igreja Católica 83. Nos primeiros tempos da Igreja, ainda não existia o Novo Testamento como conhecemos hoje. Foi a própria vida da comunidade cristã, nutrida pela tradição recebida dos apóstolos, que deu origem aos textos sagrados. Ou seja, a tradição precedeu a Escritura. Com o tempo, surgiram também outras tradições, litúrgicas, disciplinares ou devocionais, em diferentes lugares e épocas. Mas essas tradições menores devem ser discernidas à luz da grande tradição apostólica. O depósito da fé e o magistério. Catecismo da Igreja Católica 84-87. Os apóstolos confiaram o depósito da fé, o conjunto das verdades reveladas, a toda a Igreja. Mas para que esse depósito fosse fielmente interpretado e transmitido, Cristo instituiu o magistério da Igreja. O magistério é o encargo dado aos bispos em comunhão com o Papa, sucessor de Pedro. Ele não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. Ensina apenas o que recebeu, com a assistência do Espírito Santo,
sua revelação com fidelidade. Aos fiéis, cabe acolher com docilidade os ensinamentos do magistério. Os dogmas, verdades centrais da fé, Catecismo da Igreja Católica 88/90. Quando a Igreja define um dogma, ela está proclamando de forma solene uma verdade revelada por Deus, a qual os fiéis devem aderir com fé irrevogável. Os dogmas iluminam o caminho da fé, tornam segura a nossa caminhada e orientam a vida espiritual. Há entre eles uma hierarquia, ou seja, algumas verdades se ligam mais diretamente ao coração do Evangelho, mas todas fazem parte do mesmo mistério de Cristo, e ajudam a Igreja a viver e anunciar a fé com fidelidade. A participação de todo o povo de Deus, Catecismo da Igreja Católica 91/94. A transmissão da fé não é responsabilidade apenas do magistério. Todo o povo de Deus, ungido pelo Espírito Santo no batismo, participa do sensus fidei, um instinto espiritual que ajuda a reconhecer o que está de acordo com a fé verdadeira. Esse senso da fé é sustentado pelo Espírito e se manifesta quando o povo inteiro, unido a seus pastores, reconhece e vive a verdade revelada. A fé também cresce na Igreja por meio da meditação, do estudo, da vida santa e da pregação daqueles que receberam a missão de ensinar. Como dizia São Gregório Magno, as palavras divinas crescem com aquele que as lê. Tradição, Escritura e Magistério, inseparáveis. Catecismo da Igreja Católica 95/100. 3 realidades sustentam a fé da Igreja: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério. Elas estão tão unidas que nenhuma subsiste sem as outras. A tradição transmite o que a Igreja vive desde os apóstolos. A Escritura registra por escrito a palavra de Deus. O magistério guarda e interpreta tudo isso com autoridade. A missão do magistério foi confiada somente ao Papa e aos bispos unidos a ele. É por meio deles que a Igreja propõe com segurança o que devemos crer, sem erro e com fidelidade ao que Deus revelou. Como dizia Santo Agostinho: eu não creria no Evangelho, se a isto não me levasse a autoridade da Igreja.